Liguem seus microfones, por favor. Bem, boa noite. Está começando a gravação. Desliguem seus microfones, por favor, para que a gente não tenha nenhum problema na aula, tá bom? Eu vou começar a compartilhar minha tela. Só um momentinho. Vamos lá. Sumiu. Espera um pouquinho, gente. Não sei o que aconteceu. Vamos de novo. Pronto. Agora vai. Gente, enfim, a gente vai terminar a unidade 2, tá? A gente está com um certo atraso no conteúdo, mas eu acho que a gente consegue colocar isso em dias logo, logo. E gente chegando, gente chegando e gente chegando. Pronto, já admiti todos. Vamos lá, nossa unidade 2 trata de estatística descritiva e vamos para a seção 4 da unidade 2, que trata sobre medidas de dispersão. Lembrem que na aula passada a gente falou sobre medidas de posição. Aí falamos de média, mediana, moda. Tá Professor, certo? pergunta. Pois não. O senhor está passando a última sessão da unidade 2. Então, no Isso. caso da segunda prova, que vai valer mais pontos, vai ser a unidade 2, 3 e 4 que vai cair na prova? Sim, vai ser isso aí. Tá? Isso se a gente chegar lá na 4, tá? Na realidade, o conteúdo vai ser de acordo com o que a gente ter aula, tá bom? Não sei se a gente vai conseguir chegar na 4. Minha intenção é chegar, mas vai ser todo o conteúdo que a gente viu da unidade 2, vamos utilizar para o segundo bimestre a seção 3 e 4, aí vamos entrar na unidade 3, vamos ver até onde a gente consegue ir. Se a gente chegar na 4, ela também consta, então vai ser um conteúdo um pouquinho grande, né? Mas não sei, sinceramente, da minha experiência, não sei se a gente consegue chegar na 4. Ok. Tá bom? Então, beleza, vamos lá, continuando, tá? Professor, boa noite. Boa noite. Vai corrigir os exercícios hoje? Não vou conseguir fazer a revisão dos exercícios, tá? Talvez isso na aula que vem, tá? Na aula que vem é que eu não consegui preparar. Tive uma semana bem corrida, então não consegui fazer essa correção, tá? Tá bom, então. Obrigado. Então, vamos lá. Continuando. Aqui, o nosso conteúdo de hoje vai apresentar as principais medidas de dispersão. Vou falar de as principais, isso quer dizer que não são as únicas, tá? O que eu vou apresentar aqui. São as principais e é o que o nosso material, nosso livro-texto contempla. Bem, medidas de dispersão. Assim, só para falar para vocês, esses slides, eles já estão no AVA, tá bom? Para vocês, disponível para vocês. São medidas que buscam resumir o conjunto de dados também, assim como lá as medidas de posição. Eles medem a variabilidade do conjunto de dados. E aqui eu apresento as principais medidas de dispersão, tá? E são as que nós vamos tratar aqui nessa aula, nesse encontro. Que é o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Bem, as medidas de dispersão, isso aqui é mais um slide para reforçar a definição dela, né? Para que ela serve, o que ela é. Só um minuto que tem gente chegando. Elas são utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou a dispersão. Então, quando a gente falar de variabilidade, é a mesma coisa que a gente está falando de dispersão e vice-versa. Tá? Se eu falar de dispersão, eu também estou me referindo à variabilidade. Aqui são palavras sinônimas nesse nosso contexto.
Bem, variabilidade dos valores, tá? Dos valores de um conjunto de dados ou de uma amostra. É em torno da média desse conjunto, tá? E é a média aritmética. Então, a dispersão ela vai ser sempre vai tomar como referência a média do conjunto. Então, essas diferenças, eu vou dizer que um conjunto ele é muito variável, ou ele tem uma grande variabilidade, ou uma grande dispersão, e isso sempre em relação à média desse conjunto. Tá? Então, toda vez que eu disser assim, um determinado conjunto de dados é muito disperso, ou ele é muito distinto entre dos valores que ele contém. Quando eu digo isso, eu estou me referindo, eu estou comparando com a média do conjunto. Essas medidas, elas servem para medir a representatividade da média. O que isso quer dizer? Verificar assim, a média do conjunto, quando eu tenho um conjunto de dados, eu quero incluir a média desse conjunto numa análise ou num relatório que seja, eu quero saber se a apresentação dessa informação é importante. É isso que se trata da representatividade. Falar da média de um conjunto, né, e falar da representatividade dela é verificar se vale a pena utilizar esse valor, essa medida, para um momento de análise, de alguma maneira. Bem, vamos começar com a nossa primeira medida, tá? É o desvio. Deixa eu ver aqui, tem gente chegando. É o desvio. O desvio é uma formulazinha bem simples, tá? É uma equação bem nada mais é do que a diferença de um valor do conjunto, qualquer valor do meu conjunto de dados ou da minha amostra, também é outra coisa que é sinônima, tá? Falar de conjunto de dados e amostra, a gente vai considerar aqui que é a mesma coisa. Então, quando eu falar conjunto de dados ou quando eu falar amostra, eu estou falando sempre da mesma coisa. Tá? Vamos usar isso como sinônimo também. Então, vamos continuar aqui. Desvio é a diferença de um valor de um conjunto em relação à média desse conjunto. E essa média também se refere à média aritmética. Então, a fórmula matemática do desvio é essa que está aí apresentada para vocês. Deixa eu receber mais gente aqui. É o XI, a gente usa a letra X para representar os valores de um conjunto de dados. Esse índice aqui, I, né, esse subscrito I, é para dizer que ele varia. Pode ser o X1, X2, X3, e vai até o último X, dependendo da quantidade de valores que o meu conjunto possui. X barra é para representar a média do conjunto, tá? Para representar a média do conjunto. Por favor, desliguem o microfone. Então, olha só. Então, agora a gente consegue entender o que é um desvio. É qualquer valor do meu conjunto menos a média do mesmo conjunto. Tá? Não adianta eu fazer a diferença da média de um outro conjunto de dados. Tá? Tem que ser a média do mesmo conjunto de onde esse valor aqui numérico vai pertencer. Então, está aqui. XI é o valor observado dos dados. X barra, tá? A gente lê assim, X barra é a média aritmética dos dados, dos mesmos dados. Olha um exemplo aqui. Eu tenho 3 conjuntos de dados, por isso que eu estou usando 3 letras distintas. Percebam que toda vez quando eu usar letras para representar conjuntos de dados, eu sempre uso a letra maiúscula, tá? Então, eu tenho aqui um conjunto que eu chamei de X. Se eu chamei esse conjunto de X, eu faço uso do X maiúsculo para representar o conjunto. Sempre assim, tá? Isso a gente tem um certo rigor nisso aí. Y, tem esse segundo conjunto que eu estou chamando de Y, então é o Y maiúsculo. Eu tenho um terceiro conjunto de dados aqui que eu estou chamando de Z, então é o Z maiúsculo, né? Então a gente tem 3 conjuntos de dados aqui. O conjunto X, ele tem, 1, 2... Oi, Marcelo. Oi. Professor, eu consegui entrar agora, porque ninguém me colocava na aula, e a Jamela também está tentando entrar. Eu tenho algumas pessoas esperando para entrar na aula. Eu estou aqui admitindo quem eu vejo, tá? Então, tá bom. Espera aí que tá chegando gente. Acho que agora ela vai conseguir, a Jamela. Pronto, ela conseguiu, aparentemente. Espera aí, pronto. Chegou mais gente. Então, vamos lá.
Então, vamos falar, a gente está falando da primeira medida de dispersão, tá? Medida de dispersão é medida de variabilidade. Então, a gente está falando do desvio. Vou voltar, então, só um slide aqui. Então, está aqui, ó, o desvio, a definição de desvio é isso. É a diferença de um valor de um conjunto de dados em relação à média desse conjunto. Matematicamente, é isso aqui, tá? É o valor subtraído da média aritmética. Então, para exemplificar essa medida, eu vou usar 3 conjuntos de dados, tá bom? Então, a gente tem aqui um conjunto chamado X, um conjunto chamado Y e um conjunto chamado Z. Tem alguém chegando? Então, vamos lá. O conjunto X, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Então, 5 observações do meu conjunto X, todas elas são iguais a 90. O conjunto Y tem também 5 valores. E tem esses valores que são distintos entre si, né? Não tem nenhum igual. 86, 88, 90, 92 e 94. E o terceiro conjunto, que é o Z, também tem 5 observações e tem esses valores também todos distintos entre eles, né? Que são 30, 60, 90, 120 e 150. Aqui embaixo, eu estou apresentando para vocês as médias desses 3 conjuntos. Por isso que eu estou usando barra e uma letra minúscula. X barra, que é a média do conjunto X. Tá? A média do conjunto X. Que é igual a 90. Como é que eu obtenho essa medida? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores que eu possuo, né? Então, eu vou somar esse 90 aqui, ó. Mais 90, mais 90, mais 90, mais 90, eu vou ter um total. O total eu vou dividir por 5 e vou chegar nesse valor de média. Isso é a média aritmética. Da mesma forma, para obter a média do Y e para obter a média do Z. Né? 86 mais 88, mais 90, mais 92, mais 94. Aí eu vou ter um total. Esse total eu também vou dividir por 5. Por que por 5? Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 valores. Da mesma forma, para o conjunto Z. O Z barra é igual a 90 também, obtido como eu estou falando. 30 mais 60 mais 90 mais 120 mais 150. E a gente vai ter um total. Esse total a gente vai dividir por 5. Então, perceba que a média aritmética dos 3 conjuntos é igual a 90. Essa é a média desses 3 conjuntos de dados que a gente está trabalhando. Mas percebam que eles são diferentes, né? O conjunto X, ele é um conjunto homogêneo, né? Ele tem todos os valores iguais. O conjunto Y diferem, né? São valores distintos. O conjunto Z tem um valor, tem valores que se diferem bastante. Por exemplo, eu tenho um 30 aqui e tenho um 150 ali. Peraí que tem gente chegando. Boa noite, Marcelo. Oi, tem alguém querendo falar? Boa noite. Essa daí é a média simples, né? Isso, é a média aritmética simples. Ah, tá. Porque faz tempo que eu vi isso, aí fiquei meio na dúvida. Obrigada. É a média aritmética simples. Então, continuando. Olha só, eu criei uma tabela, né, aqui para a gente mostrar o cálculo dos desvios. Tá bom? É que aqui não ficou muito bem escrito, mas é o Z barra, tá? X barra, Y barra. Não sei por que ficou assim. Mas olha só, aí a gente tem as 5 observações de cada conjunto. Eu estou representando XI, YI, ZI, mas é o conjunto X, é o conjunto Y e o conjunto Z. Agora estão apresentados na forma de coluna, tá bom? Então, olha lá, os 5 valores do X, os 5 valores do Y. Espera aí que tem gente chegando. Os 5 valores do Y e os 5 valores do Z. Nessas outras 3 colunas, eu estou calculando os desvios para cada conjunto. Para o conjunto X, segundo a definição, o desvio é o valor menos a média desse valor. Ou a média desse conjunto, desculpa. A média desse conjunto. A gente viu lá no slide anterior que a média do conjunto X é 90. A gente viu no slide anterior que a média do conjunto Y também é 90. A gente viu no slide anterior que a média do conjunto Z também é 90. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou calculando o desvio para uma observação do
conjunto, tá? Do X. Então, olha só, eu estou pegando 90, essa primeira observação, que está aqui, ó, menos a média do meu conjunto. A média é 90, então é xi menos x barra. Estou fazendo esse cálculo aqui, ó. Então, 90 menos 90 igual a 0. E aí eu faço para todos os outros valores do conjunto x. 90 menos 90, que é a média, 0. Esse valor menos a média, 90 menos 90, que é 0. O quarto, 90 menos a média, que é 90 também, 0. E assim para o quinto valor, 90 menos 90, que é 0. Então, os desvios, né, do meu conjunto x são todos iguais a 0. Espera aí, gente, tem gente chegando. Aqui embaixo dessa coluna ainda, eu tenho a soma dos desvios, tá? Então, eu estou somando todos os valores dos desvios. Então, somando todos eles, eu vou ter igual a 0, porque todos eles são 0, tá? Então, esse termo aqui, ó, essa formulinha, simbologia matemática, me diz que eu estou somando, isso aqui é um somatório, somando os desvios do meu conjunto. Então, aqui. Agora, para o outro conjunto, para o y, yi menos y barra. Então, esse aqui é o desvio do conjunto y. É pegar cada observação do meu conjunto e subtrair da média do conjunto. 86 menos a média, 90, igual a menos 4. Por que é menos 4? Porque o maior valor aqui é 90 e o sinal dele é negativo. Isso aqui é a regra básica da matemática. Então, 86 menos 90, 86 é positivo, 90 é negativo. Quando a gente tem dois números com sinais diferentes numa operação de subtração ou de soma, a gente subtrai os valores, 86 menos 90, que é 4, e mantém o sinal do maior número. O maior é 90. 90 é negativo, então fica menos 4. Então, essa é a regra oficial matemática. Espera que tinha alguém chegando e eu não fui lá. Ah, já entrou. Vou sair. Segundo o valor do conjunto y é 88. Tá lá, 88. Então, é 88 menos a média, porque é a definição de desvio. 88 menos 90 é menos 2. O terceiro valor é 90. 90 menos 90 é 0. O quarto valor do y, 92, menos a média, que é 90, é 2. E o último, que é 94, menos o 90, que é a média, igual a 4. Aqui embaixo, tem alguém chegando. Aqui embaixo, eu tenho o somatório dos desvios do conjunto y. Então, veja só, eu estou somando menos 4... menos 2, 0, 2 e 4. Se a gente somar todos esses valores, a gente vai ver que ele vai ser igual a 0. Então, ó, menos 4 menos 2 é menos 6. Né? Quando a gente tem dois números de sinais iguais, a gente soma e mantém o sinal. Então, menos 4 menos 2 é menos 6. Menos 6 mais 0 é menos 6. Menos 6 mais 2 é menos 4. Menos 4 mais 4 é 0. Então, ó, por isso que aqui é 0. Estou somando todos os desvios, né, do meu conjunto y, que é 0. Espera aí que está chegando gente. Então, o somatório dos desvios do conjunto y é igual a 0. Tá bom? Para o conjunto z, que vai ser zi menos z barra. Então, a gente vai subtrair cada valor do conjunto z pela média desse conjunto. Como a gente viu também, a média do conjunto é 90, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer com bastante detalhe, porque nessa aula, né, nessa apresentação tem bastante detalhe que a gente precisa entender. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Vocês podem me interromper em qualquer momento para tirar dúvida. Ou, se quiser, deixa para o final da aula, que é quando eu vou encerrar a gravação, e vocês podem perguntar. Então, vamos lá. Conjunto Z. O primeiro valor do Z é 30. Tá aqui, ó. A coluna do Z. 30 menos a média, que é 90. 30 menos 90 é menos 60 pela regra básica de operação.
60, que é o segundo valor do Z, menos 90, que é a média, menos 30. 90, que é o terceiro valor, menos 90, que é a média, 0. 120 é o quarto valor, menos a média, que é 30. 150 menos 90, que é a média, essa diferença é 60. Aqui embaixo também dessa coluna, eu tenho o somatório dos desvios, que também é 0. Por que é 0? Vamos ver, vamos comprovar. Menos 60 menos 30 é igual a menos 90. Menos 90 mais 0 é menos 90. Menos 90 mais 30 é menos 60. Menos 60 mais 60 é 0. Então, realmente, a soma é 0. Se eu somo todos esses valores, é 0. O que a gente consegue observar aqui? Que sempre que eu fizer cálculo dos desvios, isso é regra, tá? Isso sempre vai acontecer. Se a gente fizer todos os cálculos corretamente, a gente sempre vai ter um somatório dos desvios igual a 0. Todos eles, independente dos valores que eu tiver. Isso é um fato, isso sempre vai acontecer. Na realidade, o que isso está me mostrando? Se eu quiser medir variabilidade ou dispersão de um conjunto de dados, os desvios, né, esses desvios aqui que eu acabei de apresentar para vocês, eles não vão me trazer muita informação. Tá? Eles podem ser importantes para a gente observar o valor individual de cada um, mas se eu considerar isso como uma medida resumo, se eu for tentar fazer o somatório para ter um único valor para representar a dispersão do conjunto, eu sempre vou ter isso igual a 0, então, de certa forma, não traz muita, não agrega muito essa medida. Mas ela vai ser importante mais à frente, é por isso que a gente precisa ter passado por ela. Continuando. Antes da gente ir para outra medida, que é o desvio médio, a gente precisa passar pelo conceito de valor absoluto, de um número. Tá? Esse é um conceito que é, de certa forma, simples, mas ele causa bastante confusão nas pessoas de uma maneira geral. Porque ele tem duas regrinhas simples, mas que a gente precisa estar bem atento para não errar, tá bom? O valor absoluto é o número que corresponde à distância em termos assim de posição, se a gente considerar, lá numa régua, por exemplo, ou num segmento de reta do plano cartesiano, alguma coisa desse tipo, é o número que corresponde à distância que o valor que eu estou analisando se encontra do zero. O zero é a nossa referência, é o nosso parâmetro de referência. Esse número que eu estou analisando, a distância dele em relação ao zero, é como se fosse meu marco, é o marco zero mesmo, sabe? Pensa no marco zero. Se esse número ele é positivo, essa distância vai ser o próprio número. Por exemplo, aqui embaixo, ó, se esse número é 2, é um número positivo, né? E aí eu aplico o valor absoluto. Aplicar o valor absoluto é aplicar módulo também. Talvez vocês já conheçam esse conceito como módulo na escola ou em algum outro curso, tá? Então, a gente aplica o valor absoluto, ou o módulo é colocar duas barrinhas, ó, e o número entre as duas barras, tá certo? Então, eu estou aplicando o valor absoluto, eu estou aplicando o módulo. Quando o número é positivo, o módulo dele é o próprio número, tá? É o que está sendo dito aqui, ó. Se o número é positivo, o valor absoluto dele é ele mesmo. Se eu tenho um número negativo, o valor absoluto dele, ou o módulo dele, vai ser um número sem o sinal. Tá aqui um exemplo, ó. Eu tenho um número negativo que é o menos 1. E aí eu vou aplicar um módulo, ou valor absoluto nele. O módulo de menos 1. É ele sem o sinal negativo. Então, isso é uma regra. Isso vai ser sempre assim, tá? Então, toda vez que a gente falar de valor absoluto ou módulo, é importante também vocês anotarem isso. Falar de valor absoluto é falar do módulo. Então, falar de um ou de outro, a gente está falando sempre da mesma coisa. Continuando. Então, agora, ó, a gente tem aquela tabela parecida com o que estava lá na tabela 1, mas agora a gente vai usar esse novo conceito que eu trouxe para vocês. O conceito de valor absoluto, tá? Ou de módulo. Então, a gente vai continuar trabalhando com os 3 conjuntos de dados. Esses dados estão lá no nosso livro-texto, tá? Eu tirei de lá, para a gente trabalhar. Então, a gente vai agora trabalhar com o
módulo, ou o valor absoluto dos desvios, tá? Faltou eu escrever aqui, desvios em valor absoluto, que nada mais é do que eu aplicar, ó, as barrinhas aqui, né, na prática, é colocar a fórmula do desvio. Espera que tem gente chegando. É colocar... Espera um pouquinho. É colocar a equação dos desvios entre as barras. Lembra quando a gente calculou os desvios do conjunto X, eles todos eram iguais a zero? Zero é o único número que não tem sinal. Então, ele não é positivo, mas também não é negativo. Quando a gente aplica o valor absoluto ao zero, ele não se altera, ele continua sendo ele mesmo. Então, é o zero. Aqui embaixo, eu tenho o somatório dos desvios em valor absoluto, ou do valor absoluto dos desvios, né? Então, se a gente tem tudo igual a zero, vai permanecer igual a zero. A diferença vai acontecer nos outros valores de desvios. Então, olha só. Eu tinha lá os valores dos desvios do conjunto Y, né, que era a média 90 de todos eles, então era esses valores menos a média, cada um deles menos a média, e a gente tinha uns que eram negativos, outros eram positivos. Quando a gente aplica o valor absoluto ao módulo, todos eles ficam positivos, por conta dessa regra que eu apresentei para vocês agora no slide anterior. Quando o número é positivo, o valor absoluto é ele mesmo, quando o número é negativo, o valor absoluto é este número sem o sinal, ou seja, ele se torna positivo. Na prática, o que acontece é que todos os números se tornam positivos. A exceção do zero, porque o zero não tem sinal, né? Então, o zero sempre, independente se ele recebe o valor absoluto ou não, ele sempre permanece sendo ele. Então, olha lá. Professor. Oi? Desculpa te interromper, eu entrei atrasado, mas deixa eu te fazer uma pergunta para mim ver se eu estou compreendendo. Esse X, o XI, aí eu estou vendo que é o 90, tá? O X seria a média, que seria o 90 também, e a mesma lógica segue para o YI aí, que seria os números que estão debaixo do YI aí, menos o Y seria a média também 90, Sim, mesma coisa. Ou seja, o valor de X, Y e Z é 90. Isso, é a média. Exatamente, eu apresentei isso no slide anterior, mas o que eu fiz? Eu calculei, antes de tudo, eu calculei a média aritmética dos três conjuntos, tá? A gente tem três conjuntos de dados, um X, que eu chamei de X, né? Um que eu chamei de Y, um que eu chamei de Z. E aí, antes de vir para esses cálculos dos desvios e do desvio absoluto, eu calculei a média desses valores. A média, quando eu falar média, eu estou me referindo à média aritmética, tá bom? Sim. Então, olha só. Então, como é que é o cálculo da média simples, ou média aritmética? É somar os valores, né? Então, 90, 90, 90, 90, 90, somado, aí você vai ter um total. Esse total você vai dividir pela quantidade de valores, que é 5, né? Por isso, eu coloquei isso aqui só para mostrar quantos valores a gente tem em cada conjunto. Então, é a soma desses valores dividido por 5. Aí, a gente vai ter 90 aqui como resultado. Espera aí que tinha alguém chegando aqui, eu preciso receber, só um pouquinho. Ah, não, já entrou. Então, da mesma maneira aqui, ó, a gente somar 86 mais 88, mais 90, mais 92, mais 94, a gente vai chegar num total. Certo. Esse total a gente vai dividir por 5 e você vai perceber que você vai chegar num valor 90. Então, a média de Y, ou Y barra, vai ser igual a 90. O X barra também é 90, né? Que eu já afirmei isso. Aí tem para o conjunto Z, também mesma coisa, média simples, 30 mais 60 mais 90 mais 120 mais 150, você vai ter um total. Esse total você vai dividir por 5 para obter a média aritmética simples, tá bom? Para ter a média aritmética simples, você vai perceber que ela vai ser 90 também. Então, o Z barra, que vai estar aqui, ó, Z barra, porque não sei por que ficou assim quando eu fui escrever. Z barra é igual a 90. Tô bem. Tá, entendi. Barrinha aqui, tá? É barrinha, ficou apagado, não sei o que aconteceu. Eu não tinha visto, agora percebi, tá certo. Tá bom? Entendi, professor. Eu entendi, obrigada, viu? Desculpa atrapalhar sua aula, fazer vocês... Não, podem perguntar, por favor, à vontade. Eu sei que é difícil o acesso, então não se preocupem com isso.
A gente tem que tolerar mesmo essa entrada tardia na aula, porque o sistema realmente ele dificulta um pouco. Então, não tem problema, não. Podem me interromper e perguntar a hora que vocês precisarem e acharem que for importante, tá bom? Tá bom, obrigada. Acho que é até bom, porque eu reforço, né, os conceitos que eu estou trazendo. Eu sei que é sempre muita informação, né? Então, eu acho que é importante repetir muitas vezes para que a gente minimamente saia da aula com isso na cabeça, né? Que é repetir, aí vocês saem da aula com isso. A minha voz lá gritando no ouvido de vocês. Tá bom? Não, mas é bom isso. É bom, obrigada, viu? Ô, Marcelo, a Kissy está tentando entrar já faz um tempo. Kissy. Tá, peraí. Se ela tá aí. Tá, deixa eu ver. Obrigada. Não, mas eu vou esperar aqui, vou ficar de olho aqui para ver se ela aparece. Então, olha lá. Então, aqui que a gente estava calculando o valor absoluto dos desvios do conjunto X, né? E aí a gente fez o somatório desses desvios, né? Do valor absoluto desses desvios. Como é tudo zero, é somar zero, vai dar zero, ok. Não tinha muito o que esperar daqui. A diferença vai acontecer nos desvios, né? No valor absoluto dos desvios dos outros dois conjuntos, né? Para o conjunto Y, a gente tinha lá já os desvios. Aí agora a gente vai aplicar o valor absoluto em cada desvio, né? Essa aqui era menos 4, quando a gente aplica o valor absoluto, ele vira 4. Aqui era menos 2, quando aplica o valor absoluto, ele se torna 2. 0 continua sendo 0, o que já era positivo, fica sendo ele mesmo. A diferença ocorre aqui embaixo, quando a gente vai somar, né? Esse é o somatório, do valor absoluto desses desvios. Agora, isso não vai mais ser 0, né? 4 mais 2 é 6, 6 mais 0 é 6, 6 mais 2 é 8, 8 mais 4 é 12. Então, aqui, ó, mudou. Antes, quando a gente não aplicava o valor absoluto, também era 0. Então, agora a gente tem um valor para utilizar de alguma maneira. Da mesma forma, aqui para o conjunto Z, a gente tinha os desvios do conjunto Z. Tinham esses dois primeiros que eram negativos e eles se tornaram positivos porque a gente aplicou o valor absoluto. Vira tudo positivo. Tudo positivo, quando a gente soma esses valores positivos, a gente vai ter esse resultado, né? 60 mais 30, 90, 90 mais 0 é 90, 90 mais 30 é 120, 120 mais 60 é 180. Então, agora, a gente minimamente tem alguma medida que resume os nossos conjuntos de dados. Aqui, para o conjunto X, como é tudo constante, né, é um conjunto que não tem variação, né? Não tem variabilidade, porque é tudo igual. Então, faz sentido a gente ter aqui, ó, um valor zero, porque essas medidas aqui, elas representam a variabilidade dos dados. Se o conjunto X não varia, é certo que o zero representa ele muito bem em termos de medida de dispersão, tá? Porque o zero está dizendo que ele não é variável, ele não varia em valores, diferente do Y e do Z, né? Que eles têm valores distintos. Então, beleza, tá aqui, ó. Mas vejam só, da forma como isso aqui está apresentado, a gente não consegue ainda ter uma noção de saber assim, se o conjunto Y é muito variável, a variabilidade é grande, ou o conjunto Z também tem uma variabilidade grande. Certamente que isso já dá uma noção. A gente pode perceber aqui que o menor valor do Z é o 30, o maior é 150. Do Y, essa variação aqui, ó, essa diferença, ela não é muito grande. Já reflete aqui, ó, nesses resultados. Aqui é 12, aqui é 180. Aqui já dá uma noção, pelo menos uma ideia inicial, de que o conjunto Z tem maior variabilidade, maior diferença, né? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai obter agora uma medida que a gente chama de desvio médio. Então, eu passei por ali pelo valor absoluto para chegar nessa outra medida de dispersão, que é o desvio médio. O que é isso? É a média do módulo dos desvios, tá bom? Então, a medida de dispersão calculada por meio de média aritmética, por isso que aqui embaixo é N, esse N representa o total de valores que o meu conjunto possui, tá?
dos valores absolutos do conjunto, né, que está aqui, são os valores absolutos. Então, é a soma, porque é uma média, estou falando de média, é somar esses valores e dividir por uma quantidade. Quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente vai chegar nessa medida estatística chamada desvio médio. Aí estou usando aqui um x para dizer que é o desvio médio do x, mas pode ser do y, do z, tá bom? Dependendo do nome que eu der para o meu conjunto. Então, eu voltei lá naquela tabela, ó, aquela tabela que tinha os valores absolutos dos desvios, para mostrar aqui para vocês o valor do desvio médio de cada conjunto. Aqui do conjunto X, ó, o desvio médio é a soma, né? Então, que é a segunda definição, vou voltar aqui só um pouquinho, tá aqui, ó. É a soma dos desvios, né, do valor absoluto dos desvios. Então, a gente já tem essa informação aqui, que é 0. E é dividido pelo total de valores, que é 5, né? A gente tem 5 valores em cada conjunto. Então, 0 dividido por 5, essa conta é possível, né? Ela tem resultado. É dividir nada por uma quantidade. Dividir nada por uma determinada quantidade, espera aí que tem gente chegando. Dividir nada por uma quantidade é dividir nada, é 0. Então, 0 por 5 é 0. Para o outro conjunto, isso não vai acontecer, né? A gente não vai chegar em 0, porque a gente vai ter um somatório diferente. Aqui, ó, é 12 dividido pela quantidade de valores. Então, é 12 por 5, 2,4. E o desvio médio do conjunto Z, que é a soma, que é 180, dividido por 5, que é a quantidade de valores que ele possui, que é igual a 36. Então, a gente tem aqui uma medida também importante, que representa a variabilidade do meu conjunto. Já percebe que já reduz, ó. Quando a gente fala de média, né? Obviamente que isso aqui se dilui. Então, esses números eles deixam de ser muito grandes. Fica 2,4, 0 e 36. De qualquer forma, a gente ainda consegue perceber, né, já usando essas medidas, que o maior valor está aqui, no desvio médio do Z. Isso implica, de uma certa maneira, pelo menos inicialmente, que esse conjunto aqui, ele tem maior dispersão, ou maior variabilidade. Então, isso aqui é o desvio médio. Tá? Então, eu estou replicando aqui, tá? Estou escrevendo de novo. É a mesma coisa que eu acabei de apresentar ali para vocês. Só deixei isso aqui maior, para vocês enxergarem. 0, 2,4 e 36. Agora a gente vai entrar numa outra medida de dispersão chamada variância. Variância, por que a gente não trabalha com desvio médio? Tá? Porque o desvio médio ele trabalha com módulo. Só para dar uma justificativa, por que essa medida aqui vai ser mais usada do que o desvio médio, que ele parece ser mais simples, né? O desvio médio trabalha com módulo ou valor absoluto. Matematicamente, é mais complicado trabalhar com módulo, em termos de propriedades matemáticas, do que trabalhar com uma potência, por exemplo, o quadrado, tá? Um quadrado que é o que uma medida de variância vai trabalhar, tá? Então, é por causa disso que a variância, no fim das contas, vai ser a medida mais utilizada para representar a dispersão de um conjunto de dados. Então, olha só, o que é? O que é variância? É a média aritmética também, tá? É a média aritmética dos quadrados dos desvios. Não? Então, o que ela difere do desvio médio é que não é a média dos desvios, né? Mas aqui vai ser a média dos quadrados dos desvios, tá? Então, a gente tem aqui dentro, ó, os desvios, por isso que a gente começa falando deles, quando a gente apresenta uma aula desse tipo. Então, a gente sempre vai a partir dos desvios. Agora, eu vou levar eles ao quadrado, e depois eu vou somá-los, ou seja, eu vou ter um total, e aí vou dividir pela quantidade de valores utilizados. Por isso, isso aqui também é uma média aritmética, tá? No final das contas, isso aqui também é uma média aritmética. Aqui tem uma particularidade, obviamente que nos exemplos que eu estou apresentando, vocês vão ver, eu estou sempre dividindo por N, porque como os meus conjuntos são pequenos, tanto faz. Dividir por N ou por N menos 1. Oi. Me desculpa, mas no outro slide, você pode me explicar o 12?
Vou voltar. De onde veio o 12? Esse 12 aqui, Isso. esse 12 vem da soma desses valores, ó. Isso aqui é somatório do valor absoluto dos desvios. 4 mais 2, que é 6. 6 mais 0, que é 6. 6 mais 2, que é 8. 8 mais 4, que é 12. Então, vem daqui, ó. Então, esse 12 que vem para cá, ó, vem daqui. Ah, tá bom. Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Então, voltando aqui na medida de variância, tá? Percebam que eu tenho uma variância que a gente chama de populacional. Isso quer dizer quando a gente está trabalhando com valores da população de um conjunto, tá? A gente divide por N. Quando a gente está falando de variância amostral, é que a gente está trabalhando com amostras. E, inicialmente, a gente não vai fazer distinção disso, tá? Então, a gente vai sempre dividir por N, tá? Quando a gente dividir por N-1, é só por uma questão lá das propriedades, estatísticas e tal, que ainda a gente não vai entrar nesse critério, tá? Nesse detalhe aí. Por enquanto, a gente vai ficar aqui na média aritmética dos quadrados, tá? Então, toda vez que eu pedir cálculo da variância, a gente vai usar essa formulinha aqui, tá? Depois eu explico melhor por que aqui embaixo é N-1. Na realidade, já está explicado, é porque a gente está trabalhando com amostras. Na prática, na realidade, vamos falar assim, na vida real, a gente só trabalha com amostras, né? É muito raro se trabalhar em algum tipo de pesquisa com populações, porque geralmente trabalhar com população é ter custo alto para fazer pesquisa com população, é ter tempo, né? Despende muito tempo, e a gente nem sempre tem tempo o suficiente para trabalhar com uma população, então vai demorar demais para obter resultado. No fim das contas, a gente quase sempre trabalha com amostras, e aí é quando lá na vida real a gente vai, quando fizer um cálculo de variância, a gente vai dividir por N-1, e não por N. Mas aqui, por enquanto, vamos nos deter aqui na populacional, nessa média aritmética simples. Olha, eu tô trazendo de novo aquela tabela dos meus 3 conjuntos de dados, o conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z. E agora, ó, os meus desvios aqui, eles vão ser o quadrados dos desvios, né? Eu também deveria ter diferenciado, mas os quadrados. Tá aqui os desvios, eu tinha lá naquela primeira tabela o cálculo dos desvios, e aqueles valores que resultavam dos cálculos dos desvios, agora eu estou levando ao quadrado. Então, olha só, já estou apresentando só o resultado, tá? Por exemplo, aqui tudo era 0, 0 ao quadrado vai ser sempre 0. Aqui não. Por que aqui é 16? Porque era 4 o desvio, que era 86 menos 90, é menos 4. Né? Menos 4 ao quadrado é igual a 16. Tá? Menos 4 ao quadrado é igual a 16. 88 menos 90 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Ali era 0, porque aqui é 90, né? E a média do conjunto é 90. 90 menos 90 é 0. 0 ao quadrado é 0. Aqui, por que aqui é 4? Porque era a diferença entre 92 e 90, que é igual a 2. 2 ao quadrado é 4. Aqui, 94 menos a média, que é 90, é resultado 4. 4 ao quadrado é 16. E aí, percebam que aqui eu também tenho o somatório desses cálculos, né? Do quadrado desses desvios. Como aqui tudo é 0, somar isso tudo também vai ser 0. Aqui não, né? Aí a gente vai somar 16 mais 4, que é 20, 20 mais 0 é 20, 20 mais 4 é 24, né? E 24 mais 16, que é 40, que tá aqui, ó. Tá aqui. Então, esse somatório aqui, ó, esse valor 40 vem da soma desses valores, porque é o somatório do quadrado, faltou um quadrado aqui, né? Do quadrado desses desvios aí, tá? Então, é o somatório desses quadrados aqui. Tá? Deixa eu ver, parece que tinha alguém chegando. Não. Então, olha lá, vamos continuar. Deixa eu só tirar aqui. Ah, era. Peraí. Agora, para o conjunto Z, veja que aí a gente tem os valores altos, né? Porque a gente tinha assim, ó, 30 menos 90 era menos 60. Menos 60 ao quadrado é 3.600. 60 menos 90 é menos 30.
menos 30 ao quadrado é igual a 900. 90 menos 90, por que é 90? Também que a média aqui também é 90. Dá zero. Zero ao quadrado é zero. 120 menos 90 é igual a 30. 30 ao quadrado é 900. 150 menos 90 é igual a 60. 60 ao quadrado é 3.600. Então, a gente vai somando, ó, 3.600 mais 900, o resultado mais 0, mais 900, mais 3.600, e aí a gente vai ter aqui um total de 9.000, que é o somatório desses desvios ao quadrado. A variância, que é essa medida que a gente está trabalhando agora, né? Ela é obtida assim, ó. A variância do conjunto X é esse somatório, porque ela é uma média aritmética, né? Então, é esse somatório dividido pelo total de observações. Então, é 0 dividido por 5, que é 0. Ficou bem igual ao desvio médio. Aqui já muda. Lá era 2,4 o desvio médio do Y, né? Só que aqui não é mais, né? Aqui é um quadrado, faltou colocar, tá? Então, vai ser esse somatório, que é 40, dividido pela quantidade de valores, que é 5, 40 por 5 vai ser 8. Então, a variância do conjunto Y é 8. E a variância do conjunto Z é 900, que é esse somatório aqui, dividido pela quantidade de valores do conjunto, que é 5. 900 dividido por 5 é igual a 1.800. Tá? Então, a gente vai, na prática, continuar trabalhando com variância, e vocês vão ver agora a próxima medida, que vai ser o desvio padrão, a gente vai trabalhar muito mais com essas medidas do que com o desvio médio, que aparentemente é um cálculo mais simples. Ele só não é muito utilizado por questões de propriedades matemáticas mesmo, que o pessoal da matemática lá, que quando vai apresentar, eles justificam que é muito difícil trabalhar com valor absoluto ou módulo, por questões de algumas propriedades deles. E aqui eu estou repetindo, tá? Variância de x, que é 0, variância de y, que é 8, e variância de z, que é 1.800. A próxima medida é o que chama de desvio padrão, tá? Vou representar por dp, tá? Desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada positiva, tá? A raiz quadrada positiva da variância. Então, ó, por exemplo, para o conjunto X, o dp, o desvio padrão de X, nada mais é do que a raiz da variância desse conjunto. Tá? Então, essa é a fórmula matemática do desvio padrão. Por que a gente trabalha? Aí aqui eu já estou apresentando os valores do desvio padrão, tá? Daquelas tabelas lá. Lá a gente tinha a variância, ó, raiz de 0, né? Porque a variância de X lá era 0, a gente calculou. Raiz de 0 é 0. A variância de y lá era 8, a gente calculou, a raiz quadrada de 8 é 2,8 aproximadamente. Tá? Eu estou usando só uma casa decimal aqui. Então, o desvio padrão do z é a variância do z, que é 1.800. A raiz quadrada... Oi. Tudo bem? Quando se usa essas contas, assim? Quando a gente usa? Quando se aplica? Em todo relatório estatístico usa. Toda vez que você vai fazer o relatório estatístico de algum trabalho, de alguma pesquisa, você sempre começa com medidas exploratórias. As medidas de dispersão são utilizadas para descrever o teu conjunto de dados. Se você trabalha no comércio, por exemplo, e aí você vai fazer um estudo do preço de alguns produtos, e aí você vai anotar o valor desses produtos em alguns estabelecimentos que você pesquisou. Você sempre começa a apresentação do teu relatório final da tua pesquisa com essas medidas. Você vai mostrar qual é a média do preço de um produto X, qual é a média do preço de um conjunto Y, qual é a variância do conjunto X, do produto X, qual é a variância do outro produto. Por que você começa por aí? Porque você está descrevendo o teu conjunto de dados, os resultados da tua pesquisa. Toda pesquisa quantitativa sempre começa com esses cálculos. Tá bom? Sim. E num enunciado, vamos supor assim, a gente está fazendo uma prova, num enunciado, quando eu sei que eu devo utilizar esse cálculo?
Tipo assim, no enunciado tem alguma palavra-chave que eu consiga identificar, que eles estão pedindo isso? Sim, o enunciado sempre vai pedir a medida que ele quer que você calcule, tá? Então, é claro que, a não ser que seja vamos dizer assim, uma coisa muito ampla, por exemplo, eu posso ter uma questão de prova, vamos supor, de concurso, uma questão dissertativa, tá? E aí ele te dá um conjunto de dados e aí ele diz assim, faça uma análise exploratória desse conjunto de dados. Aí a dica é essa, por exemplo, a análise exploratória, a análise quantitativa, ela sempre começa por uma análise exploratória. Análise exploratória é calcular média do conjunto, é calcular mediana do conjunto, é calcular variância do conjunto, é calcular o desvio padrão do conjunto, e aí essas medidas resultantes são a descrição ou a exploração inicial do teu conjunto de dados, tá? Mas o exercício, ele sempre pede a medida que você deve calcular. Ah, tá bom, então. Obrigada, Marcelo. Nada. Então, olha só, continuando aqui, tá? O desvio padrão do conjunto Z era 1.800 a variância, então é a raiz quadrada de 1.800, que dá aproximadamente 42,4. Uma coisa que vocês têm que perceber aqui é que essas variâncias sempre serão valores positivos, tá? Sempre serão valores positivos. Se não fossem isso, a gente nem poderia obter o desvio padrão, tá? Porque não existe no mundo real, vou dizer assim, tá? Raiz quadrada de valor negativo. Tá? Então, matematicamente, isso não existe. Quando isso ocorre, existem alguns campos da engenharia, por exemplo, que trabalham com raiz quadrada de valores negativos, que eles chamam de números complexos. Tá? Mas isso é um campo de estudo bem específico lá da engenharia, que eles fazem isso. Mas, no geral, isso não ocorre. Então, se a gente fizer o cálculo lá da variância der negativo, nem vai fazer o desvio padrão. Tem algum erro, na realidade, tá? Se você chegar num valor de variância negativo, é porque tem erro. Ela já a definição dela, né, já é para você chegar em um número positivo. Então, se você chega em um resultado negativo, lá no valor final, é porque algum erro foi cometido durante o cálculo. Então, aí é preciso rever onde que ocorreu esse erro. Tá bom. Tá bom? E temos aqui, por último, a medida chamada coeficiente de variação. Tá? Por que a gente calcula o coeficiente de variação? Porque quando a gente quer fazer comparação entre conjuntos, por exemplo, eu quero comparar o conjunto X com o conjunto Y e o conjunto Z, só com as medidas de variância e de desvio padrão, eu não consigo dizer, de fato, qual deles é mais disperso ou tem maior variabilidade. O coeficiente de variação, ele consegue responder isso. Se eu quiser saber, a gente percebeu já, né? Até já comentei, que o conjunto Z, ele parece ser mais disperso. Claro, meu conjunto é pequeno, né? É um conjunto para exemplo didático. Então, ali fica bem fácil da gente enxergar. Agora, imagina se eu vou para uma pesquisa, eu trabalho numa empresa de pesquisa de mercado, onde é coletado milhões de informações sobre tudo que a gente quer estudar, por exemplo, né, quer pesquisar, e aí eu tenho lá uma planilha com 500 mil valores. Imagina, não vou conseguir bater o olho e perceber quem é mais variável, né? Então, a gente precisa recorrer a esses cálculos para isso. Então, o coeficiente de variação, ele permite que a gente compare conjuntos, tá? E que a gente consiga identificar quem é mais variável que o outro, que é o que está sendo dito aqui. É uma medida que avalia a dispersão do conjunto de dados em relação à média aritmética. Perceba que essas medidas todas tomam sempre como parâmetro de comparação a média aritmética. Tá? Então, a média aritmética é o nosso ponto de referência. O conjunto é muito disperso. Se a gente disser assim, mas ele é muito disperso em relação a quê? Em relação à média do seu conjunto, desse conjunto, tá bom?
Então, a fórmula matemática, a gente vai usar CV para representar coeficiente de variação. Por exemplo, do conjunto X, o coeficiente de variação do conjunto X é uma razão entre o desvio padrão do conjunto pela sua média aritmética. Então, é a divisão do desvio padrão do conjunto pela média aritmética simples, né? Média aritmética do conjunto. Então, esse é o cálculo, a fórmula matemática do coeficiente de variação. Considerando lá aqueles conjuntos, eu não trouxe mais a tabela, tá? Não trouxe mais a tabela, mas eu vou relembrar, né, o desvio padrão, que a gente já tinha calculado, é a raiz da variância, e a gente tinha lá esses valores, tá? O desvio padrão do conjunto X era 0, a média era 90, então 0 dividido por 90, que é 0. Do conjunto Y, né, o desvio padrão do conjunto Y era aproximadamente 2,8, e a média do conjunto também é 90. Então, 2,8 dividido por 90, que dá aproximadamente esse número aqui, ó, 0,031. E o coeficiente de variação do conjunto Z é o desvio padrão de Z dividido pelo Z barra, que é a média aritmética dele. 42,4 é o desvio padrão, 90 é a média, 42,4 dividido por 90 dá aproximadamente esse resultado, 0,471. Em geral, é costumado apresentar esses resultados em percentual. Não é o que eu fiz aqui, tá? Mas a gente pode, por exemplo, multiplicar cada um desses resultados por 100, e aí a gente ter o coeficiente de variação apresentado em valor percentual. Ele é uma medida que não tem unidade, tá? Ele é um valor numérico puro, que é como a gente chama. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, valores de idade, por exemplo. Se eu tivesse aqui para Z fosse idade, eu ia ter aqui um valor em anos, e aqui eu tinha uma média em anos. Anos dividido por anos é nula a unidade, então isso aqui seria um número puro. Então, para ter uma interpretação prática, quando a gente multiplica isso por 100, a gente tem um número percentual. Então, olha só, o coeficiente de variação, se a gente multiplicar por 100 do conjunto Z, a gente vai ter 47,1% de variabilidade. Do conjunto Y, né, isso em relação à média. O conjunto Y, se a gente multiplica por 100, a gente vai ter 3,1% de variação em relação à média. Esse aqui é zero, né? Se multiplicar por 100, vai continuar sendo zero. Então, a gente tem 0% de variação em relação à média. Existem algumas tabelas de faixas de valores para o coeficiente de variação, que ele diz se o conjunto é muito disperso ou não, ou tem uma dispersão média, assim, razoável, tá? Então, mas não tem um padrão, tá? Não existe um padrão. Se a gente pegar diferentes livros de estatística, por exemplo, que falem dessa medida do coeficiente de variação, vocês vão ver que essas coisas variam de um autor para o outro. Então, a gente pode tomar qualquer uma das classificações que existem por aí, tá? Não tem a certa, não tem a errada, é apenas um critério subjetivo de cada autor. E aí eu estou apresentando aqui para vocês a tabela que o nosso livro-texto usa, e é ela que a gente vai seguir, tá? Porque é o nosso material. Por exemplo, quando eu tenho um coeficiente de variação abaixo de 15%, tá? A gente vai dizer que o conjunto tem uma baixa dispersão, ou tem uma baixa variabilidade. Quando a gente tem um coeficiente de variação que vai de um pouco mais de 15% e um pouco menos de 30%, nessa faixa de valor aqui, entre 15% e 30%, a gente diz que o conjunto tem dispersão média, ou ele é razoavelmente disperso. Quando o coeficiente de variação que eu calculei para o meu conjunto tem valor acima de 30%, por exemplo, ou igual, né, que o igual também está aqui, 30 ou mais, o coeficiente de variação é uma medida que varia de 0 até 100, tá? Quando é em percentual. Quando não é em percentual, é de 0 até 1. Aí a gente diz que esse conjunto tem uma dispersão alta. Então, a gente vai usar essa classificação aqui que o nosso material utiliza. E, para encerrar, a gente vai apresentar esse exemplo aqui, tá?
Então, a gente tem um exemplo, vamos supor, a gente tem uns valores, tem duas amostras, que são alturas de atletas, de pessoas que praticam alguma atividade física como profissional, tá bom? E aí a gente dividiu pelo sexo, tá? Masculino e feminino, e aí a gente chamou o conjunto de alturas dos homens de X e o conjunto de alturas das mulheres de Y. Gente, tem alguém chegando essa hora. Pronto. Então, tá lá. Então, tá aqui, ó, nosso conjunto. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores para cada um, né? Da mesma forma, 12 valores de altura para o conjunto X, que são os masculinos, e a gente tem também 12 valores de altura para o conjunto Y. O que está sendo pedido aqui, ó? Calcular média, falar média, média aritmética, calcular variância, calcular desvio padrão e coeficiente de variação. Então, seria, ó, num enunciado, seria isso. A gente indica o que vocês têm que calcular. E aí tem uma pergunta. Qual dos dois conjuntos tem maior variabilidade na altura? Quem é mais variável, né? Quais esses valores se diferem? Quais dos dois conjuntos que diferem mais em relação à média do conjunto? Por isso que a gente tem que calcular a média para poder saber. Até porque a gente vai precisar dos desvios, né? E os desvios é uma diferença em relação à média. Então, vamos lá. Média aritmética, tá? Eu percebo que eu nem coloco os 12 valores para não ficar um linguição aqui. Mas é só para mostrar para vocês, ó, um conjunto que eu chamei de X, o outro de Y. Então, a gente vai ter o X barra para se referir à média do conjunto X. Média aritmética é somar os valores e dividir pela quantidade. Como a gente viu, são 12 valores de altura do conjunto X. Peguei todos os valores e fui somando. Somei até do primeiro até o último, os 12 valores. Aí a gente chega nesse total aqui, ó, 23,39. 23,39 eu divido por 12. Então, a média de altura dá essa aqui, 1,949. Tá bom? Então, essa aqui é a altura média do meu conjunto. Da mesma maneira, para o outro conjunto, tá? O outro conjunto que eu chamei de Y, que era a altura das mulheres, né? Então, é somar todos os valores daquele conjunto, tá aqui, 177, 179, 185 e 1,9. A gente vai ter um total, ó, da soma, igual a 21,89, e vai dividir pelo total de valores que eu usei na soma, que são 12. Então, tá aqui, 21,89 dividido por 12, eu tenho 1,824 aproximadamente. Então, temos as duas médias, então já cumprimos uma parte do exercício. Aqui eu estou apresentando com bastante detalhe, tá? Olha só, de novo aqui, ele não fica mostrando meu barrinho aqui. Tá? Eu vou calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para o conjunto X, tá? O conjunto dos homens lá, dos atletas masculinos. Estou trazendo a média aqui só para a gente ter essa referência, tá? Estou repetindo o meu conjunto aqui, ó, o conjunto X, 1,99, 199, 201, 184, 192, 196, 203, até o último valor, que são 12, né? A gente já viu. Começo calculando os desvios, né? Então, é o valor menos a média, por isso que eu trouxe a média aqui. Então, é 199 menos 1949, que dá esse numerinho aqui. Como é igual aqui embaixo, também, 199 menos 1949, que resultou nesse número. E aí, eu fiz para todos os outros, 2,01 menos 1949, que dá esse número aqui. Fui fazendo para 184, menos a média, 192, menos a média. Ó, percebe que alguns dão negativos, ó. Alguns dão negativos, porque o valor é menor que a média. Normal isso, tá? Só para vocês ficarem atentos, cuidar com isso. Quando der negativo, para considerar no cálculo do desvio, tá? O negativo permanece se essa diferença for resultar assim. Ok. Agora eu vou obter o quadrado desses desvios. Por quê? Porque eu quero calcular a variância e o desvio padrão. E parte desse quadrado aqui.
O quadrado dos desvios, como a gente já tem os valores calculados para todos os desvios, é pegar o resultado do desvio e elevar ele ao quadrado. Então, é 0,041, que veio daqui, ao quadrado, que é igual a esse outro numerinho aqui. 0,001681. Aqui, por exemplo, ó, esse negativo, menos 0,109. Menos 0,109 ao quadrado vai ser 0,011881. E aí fiz esses cálculos, ó, do quadrado dos desvios, de todos, para cada um dos 12 desvios que eu calculei. E aí tá aqui os resultados. Esse total aqui, na última linha, é a soma desses resultados aqui, tá? Então, 0,001681, mais isso aqui, mais esse outro, mais esse, mais esse. 12 valores foram somados, que chegou aproximadamente nesse número. Perceba que eu uso bastante casas decimais depois da vírgula, porque é melhor. Eu prefiro usar o máximo possível, porque senão o resultado ele fica distorcido. A variância ela é uma medida muito sensível para o uso de casas decimais. Então, minha sugestão é, utilizem o máximo de casas decimais que vocês conseguirem. Eu sei que fica, a chance de errar aumenta, né? A gente, para errar, quando usa muitas casas decimais, isso aí é batata, assim, mas é só ficar um pouquinho atento, pode usar, minha sugestão é utilizar entre 4 e 6. Se vocês não gostam de usar muitas, usem 4, pelo menos. 4 dígitos depois da vírgula. Então, tá aqui, o total. Então, somando, né, isso tudo eu tenho, então, o somatório do quadrado dos desvios, que é a fórmula da variância, né? É uma parte da fórmula da variância. Então, aquele total lá, dividido por N, vai me fornecer a variância. Então, eu peguei lá esse total, ó, 0,052492 e trouxe aqui. 0,052492. Meu N, que é o número de valores do conjunto, ó, são 12 valores, dividido por 12. Esse numerinho aqui, dividido por 12, me apresenta esse resultado, 0,004374. Então, eu tenho a variância já, né? Então, a variância já está calculada. A raiz quadrada desse resultado me fornece o desvio padrão do conjunto. No caso aqui é o x, porque é o que eu denominei, né? O conjunto de alturas dos homens. A raiz quadrada desse número é igual a esse resultado aqui, 0,06613. Ok, já tenho o desvio padrão. Tendo o desvio padrão e tendo a média, eu consigo obter o coeficiente de variação por definição, que é a divisão entre o desvio padrão e a média do conjunto. O desvio padrão está aqui, trouxe para cá. A média, que é esse número aqui, também foi apresentada. Tinha gente chegando. E aí, essa divisão desses dois valores me fornecem esse número. Então, a gente já teve a média, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação do conjunto X. Beleza. Agora, a gente precisa calcular para o outro conjunto, que é o Y, né, que são as alturas das atletas mulheres. Então, tá lá, eu trouxe a média só para a gente relembrar. Tá aqui o conjunto original. Desliguem o microfone, por favor. Tá certo? Então, tá aqui o conjunto Y, os 12 valores de alturas, os desvios, que é YI menos o Y barra, que é a média, que é esse valor que tá aqui. Então, é cada um desses valores menos a média. 177 menos 1,824. Tá aqui, ó, resultou negativo, porque esse valor é menor que a média. 179 menos 1,824 também deu negativo. Então, assim foi. Tá? Só estou chamando a atenção para vocês tomarem cuidado. Alguns vão ser positivos, outros vão ser negativos. Considerem o sinal. Ó, no cálculo do desvio, o sinal deve ser considerado. Nessa outra coluna, eu tenho o quadrado dos desvios, tá? Que é o Y barra, porque não aparece, não sei por que não está aparecendo. Então, YI menos Y barra ao quadrado. Isso que está dentro dos parênteses já está calculado aqui. Então, é pegar este valor e elevar ao quadrado.
E aí, a gente obtém esse resultado. Eu fiz isso para os 12 valores. Então, a gente teve 12 valores de quadrado dos desvios. O somatório está aqui, que é a soma desses resultados. 0,051552. Minha dica é que vocês refaçam esse exercício para vocês entenderem e para vocês exercitarem o uso de calculadora, tá? Porque percebam que tem um monte de numerinho aqui. Então, é uma forma de vocês treinarem para ficarem atentos e tal. Beleza, temos agora tudo que a gente precisa para calcular a variância, para calcular desvio padrão e coeficiente de variação. Então, vamos lá. Variância de y, que é o somatório do quadrado desses desvios dividido por n. Está aqui o somatório, trouxe ele aqui, divido por n, que é 12. Essa divisão me resulta nesse número, 0,004296. A raiz quadrada desse número me fornece o desvio padrão do conjunto, tá? Me fornece o desvio padrão do conjunto. E o desvio padrão dividido pela média do conjunto me fornece o coeficiente de variação, que é y, né? Eu não mudei, tá? Desculpa, eu esqueci de mudar, mas é y, tá? É y. O coeficiente de variação de y é este número dividido pela média, 0,6554. Essa divisão é 0,03593. Tá, mas aí agora a gente tem essas medidas, e aí a gente tem que responder aquela pergunta que foi feita lá no início, né? Quem é mais variável? Quem é mais disperso? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Das alturas, o coeficiente de variação. Quando a gente quer comparar dois conjuntos, a gente usa o coeficiente de variação. Percebam que eles são muito parecidos, né? Muito próximos. Então, 0,03393, 0,03593. Então, para o y é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Se é possível dizer, a gente diz que a altura das atletas femininas, né? Do grupo lá de mulheres, tem a maior variabilidade de altura, porque esses valores aqui são valores de altura. Então, esse aqui seria uma conclusão a partir dessa medida de comparação. Estou usando o coeficiente de variação para comparar os dois, para dizer quem varia mais em relação à média do conjunto. Então, como o maior valor numérico é o CV do y, tá? É o CV do y, um pouquinho, obviamente, né? Se a gente multiplica por 100, a gente vai ter 3,59% e 3,39%, mais ou menos, né? Não é muita diferença, mas, de qualquer forma, o CV do y é maior. Então, em relação à média, a altura das mulheres tem a maior variabilidade de altura. Então, seria essa a conclusão deste exemplo. Certo? É isto, meu povo. Espera aí. Vou encerrar o compartilhamento e vou encerrar a gravação. Parar a gravação.